Muito bem, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso 10º encontro do diretor formador na jornada 1 de 2026. E o tema do nosso encontro de hoje é Conversas difíceis na escola. Como transformar conflitos em oportunidades de fortalecimento das relações. Lembrando, né, cursistas e colegas, que a escola é bem dinâmica, né? Nós trabalhamos com pessoas, alunos, funcionários, professores, pedagogos, e conflito não é algo assim que é difícil ter ou impossível de ter. Os conflitos fazem parte da nossa rotina. Então, o objetivo do encontro de hoje, um dos objetivos, é ver como que nós podemos transformar esses conflitos que às vezes acontecem ali no dia a dia em oportunidades de fortalecimento das relações. Como é praxe, né, nós iniciamos relembrando um pouquinho o que nós vimos no encontro passado. Então, no encontro passado, nós eu vou pedir, então, para falar um pouquinho do encontro passado. Rosana, você está aí, né? Rosana? Oi, professor, pode. Você consegue abrir o teu portfólio? E eu olhei teu portfólio e vi que você preencheu deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Eu vou pedir para você falar um pouquinho do encontro passado para nós. Eu vou pedir para você e para a Helena, tá, Helena? Se você quiser ir abrindo o teu portfólio também, Helena, assim que a Rosana falar, eu passo a palavra para você, tá? Então, a ideia é o portfólio aberto. 2 de vocês serão convidados a apresentar os registros realizados no portfólio e compartilhar as reflexões e aprendizagens construídas a partir da atividade proposta no encontro anterior, né? Então, eu peço para que a Rosana e a Helena acessem o seu portfólio no Classroom e realize essa foi a tarefa da semana passada, né? Realizar a atividade proposta no slide referente ao encontro 9. A questão número 1 falava sobre reflita e responda o que ainda fica concentrado na minha gestão e que conversa importante estou adiando. E a pergunta número 2 era, até o próximo encontro eu vou compartilhar, delegar, o quê? Então, eu vou falar a número 1, reflita e responda. O que Pode ir ainda lá. fica concentrado na minha gestão? Acredito que na minha gestão, na minha escola, né, a parte pedagógica que ainda não está alinhada e nem comprometida. E que conversa importante estou adiando? A conversa sobre as responsabilidades de cada segmento. No caso, né, da pedagogia, que eu tenho uma equipe pedagógica bem complicada, são 2 PSS novos que nunca trabalharam em escola, e uma pedagoga que está no probatório, que tudo que você fala, ela diz que não é da competência dela, onde que está escrito que ela tem que fazer. Então, eu sofro diariamente com essa situação, né? E a segunda, até o próximo encontro eu vou compartilhar e delegar problemas com indisciplina e engajamento da equipe, promover uma escuta com os professores sobre o clima escolar, conduzir uma conversa sobre o trabalho da equipe pedagógica e criar um combinado com professores, alunos e pedagogia. Então, como eu tinha dito no outro encontro, que seria hoje, que eu tentaria fazer esses itens que eu li, mas consegui fazer atas com 2 pedagogos, um eu não consegui, porque está de atestado a semana inteira. Problemas de indisciplina na reunião de fluxo com os coordenadores,
nós tentamos pensar em ações com a ajuda dos coordenadores para ver no que a gente pode melhorar, né? Qual o nosso plano de ação com relação à indisciplina, e fazer a escuta, né? Eu fiz essa escuta com os professores para saber quais as turmas que são ponto de atenção com relação à indisciplina, né? Que no caso seria os meus oitavos e o segundo ano do médio. Conduzir uma conversa sobre o trabalho da equipe pedagógica, então eu tentei reuni-los, eu não consegui, daí eu fiz individual uma ata, né, falando assim, tínhamos um combinado no primeiro trimestre, né, e não foi cumprido o combinado que vocês fizeram, né, com a equipe gestora, e agora, para o segundo trimestre, o que a gente pode melhorar, né? Quais são os pontos que vocês estão falho, que vocês não foram atrás, que não foi entregue na data, né? Vários itens, né? Inclusive falhas de pré-conselho. Então, tentei ter essa conversa. Não sei se vai melhorar, mas eu tentei. Seria isso, professor. Ah, tá ótimo, Rosana. Eu acho que o tema que você colocou, né, tá bem dentro do assunto nosso de hoje, que são, né, que é conversas difíceis, né? Como você mesmo falou, a equipe sua pedagógica, né, não são tão fáceis de lidar, né? Envolve uma certa, né, a conversa não flui de uma maneira assim, um entendimento fácil, né, da parte dele, como você relatou. Então não deixa de ser uma conversa difícil, né? Difícil. E detalhe, a que é a QPM que está em probatório, ela consegue influenciar os outros que estão chegando agora. Tipo assim, pessoal, isso não é serviço nosso. Nós não vamos fazer. Como assim? Se não é pedagógico, é de quem, né? Então, eu estou tendo um clima escolar bem difícil de lidar. Bem Ótimo. difícil. Eu espero então que os assuntos tratados no encontro de hoje possa ajudar você de alguma maneira. Tá, Rosana? Eu acredito que sim, eu tenho certeza que vai ajudar sim. Tá? Tá? Helena, você. Helena? Eu estou falando, mas não abri o microfone. Espera aí. É o que ainda fica concentrado na minha gestão, que conversa ainda estou adiando. Eu coloquei que desde o início da minha gestão sempre fui uma diretora democrática, então eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Eu tenho uma equipe, eu sempre chamo para conversar. Nunca tomei decisões sozinha, sempre procuro manter um bom clima escolar e valorizo cada um com aquilo que traz de melhor. Então, eu vejo assim, até essa semana eu conversei com as pedagogas, eu estou com duas pedagogas mais novas na escola, mas eu tenho algumas dificuldades com elas, até porque as minhas duas pedagogas mais velhas, elas são muito entrosadas e muito rápidas no agir e no pensar. E essas duas ainda eu estou com um pouquinho de dificuldade de entrosá-las, né? Uhum. Mas é de boa, já estão assim, eu vejo um crescimento já grande nelas. Então, Certo. eu procuro manter esse clima escolar, porque, gente, uma escola que a gente não consegue. Eu estou com esse professor que eu comentei, professor que está da APP, que está infernizando a vida dos outros, e, assim, o clima escolar é a primeira coisa que cai. Gente, sem clima escolar, nós não conseguimos nada. Uhum. Porque se tiver um ou dois professor que não está feliz, que não está aceitando, ele inferniza todos e vira um tendel. Então, eu valorizo cada um com aquilo que ele traz de melhor. Isso sempre nos trouxe boa aproximação, que é o clima escolar, né? O diálogo, o crescimento em todos, de todos com pertencimento. O professor precisa se sentir pertencente. Todos os anos temos novos desafios e em equipe sempre podemos resolvê-los de forma prática, clara e com participação de todos. Então, hoje, com esse professor que é da PP, que está me atazanando a cabeça, porque não quer que os outros permitam que a gente assista a aula, não quer lançar quizzes, não quer tirar foto facial, ficou difícil para mim. Mas eu, assim, eu comecei agora a conversar professor com professor, sabe? A ver a visão que eles têm da escola,
Até porque às vezes a gente acha que está tudo bem e não está. Então, assim, diante desse conflito, eu estou tentando tirar o melhor ainda, mas Uhum. não é fácil. Quero aprender hoje, tá? Hoje eu quero aprender, professor. Tá ótimo, Helena. Vamos aprender juntos aí hoje. Vamos. Tratar com os conflitos, né? É, Tratar com os conflitos das conversas difíceis, na verdade. Vamos seguindo, então. Os objetivos do nosso encontro de hoje são, primeiro, compreender por que determinadas conversas se tornam difíceis no contexto escolar. O outro objetivo é reconhecer estratégias de mediação que favorecem diálogos produtivos. E também aplicar ferramentas de análise de conflitos para fortalecer relações e apoiar a tomada de decisão da gestão escolar. Antes de passar para o próximo slide, vamos relembrar os nossos combinados. Já entrou todo, só falta uma cursista entrar. Então, só relembrando, né, sobre a presença de vocês, que eu sou muito grato, que vocês são extremamente presentes, vocês não faltam, então a sua presença importa muito, né? Os nossos encontros ganham vida com a sua participação. Muito obrigado pela presença de vocês são firmes, fiéis. Eu peço que você prefira sempre o computador, né? Que é a tela maior, dá para entrar ali no portfólio, fazer atividade sem dificuldade. Sempre com a câmera ligada, porque eu preciso ver você. Isso fortalece os nossos vínculos e humaniza a nossa conversa, né? E estamos aqui para crescer juntos. Ninguém sabe, né, mais do que o outro, né? Nós temos experiências e o crescimento vem com a troca das experiências nossas, né? Então venha de mente aberta para compartilhar, para ouvir e construir coletivamente. Que nós tenhamos um bom encontro. Já vou avisar vocês, adiantando, deixa só eu ver aqui, já entraram todas agora, se eu ver. Não, ainda está faltando 2 cursistas entrar. Mas eu já vou avisar vocês sobre o que vem pela frente. Nós estamos no 10º encontro nosso, nós só temos mais 2 encontros pela frente. E hoje é o último encontro que nós vamos trabalhar em cima de um tema. Hoje é o último. Porque no próximo, os 2 próximos, no próximo encontro, alguns diretores que foram para o Chile, eles vão entrar no nosso encontro para falar um pouco da experiência que eles tiveram lá no Chile, passar para nós, para vocês, né, as experiências deles. É isso que está combinado para o encontro da semana que vem. E o último encontro do 12º é a apresentação de vocês. Então, você só vai vir para cá para apresentar o teu trabalho. Então, hoje é o último encontro com atividades. Tá, pessoal? Então, para início de conversa, lendo aqui o texto do Luiz, uma conversa difícil reside no fato de os envolvidos se julgarem certos em uma situação. Mas, na verdade, a questão não reside no fato de ter ou não ter razão, mas sim nas percepções, interpretações e valores de ambos os lados. Eu vou fazer uma pergunta para a Daniele. A Daniele está aí? Daniele não entrou. Então, vou fazer uma pergunta para a Ana. Ana, qual conversa você está adiando na sua escola e por que você está adiando, Ana? Oi, Rafa. Oi, pessoal.
Então, eu não sou muito de adiar conversas, não. Eu ajo da seguinte forma, né? Eu vou observando, eu não sou impulsiva, né? As pessoas tendem a vir falar muitas coisas na cabeça da gente no dia a dia na escola, seja principalmente funcionário, né, professores, o pedagógico, mas eu não sou impulsiva, né? Eu sempre observo as situações, eu vou observando até que então eu acomodo aquilo dentro de mim e tomo a atitude que tem que tomar, né? Eu faço dessa forma, não vou chegar na pessoa já no primeiro momento e soltar tudo que às vezes a gente numa impulsividade faz, né? E você acaba não sendo às vezes nem justa, né? Então a minha tendência é demorar um pouco, mas ter as minhas próprias observações. Então eu não sou muito de adiar conversa, a não ser que eu não tenha ainda podido avaliar por mim mesma a situação, né? Então, eu tenho as conversas, mesmo que sejam difíceis, né? Eu tenho, mas sempre com argumento e observação feita por mim mesma, né? Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba se deixando levar por um comentário ou outro, e às vezes aquilo nem sempre é a realidade, né? Essa semana mesmo teve uma professora que a gente não permite que os alunos tragam bolo, tragam essas coisas na escola. Mas teve uma professora que ela pediu que os alunos trouxessem e tal, daí veio uma professora e veio outro, falou, olha aí os alunos trazendo bolo para a sala, isso e aquilo, não sei o que lá, isso está errado, né? Daí a diretora auxiliar também veio, eu falei assim, olha, faz o seguinte, vai lá na sala dela, faz uma observação para ver o que realmente está acontecendo, por que essa movimentação na escola. E aí, para surpresa dela, dentro da matéria ali de biologia, tinha uma maquete que eles podiam fazer de maneira comestível, das células e não sei o quê, e o trabalho foi magnífico, né? Então, se eu tivesse agido na impulsividade, falar, mas a normativa da escola é essa, eu teria talvez tolhido ali o trabalho da professora. Então, as conversas difíceis são complicadas mesmo, porque exigem da gente até um estresse, né? Porque você não quer ter essa conversa com o funcionário, com o professor, enfim. Mas eu acho que a conversa mais difícil, que agora, nesse momento, eu estou ainda avaliando, não é protelar ou deixar de ter a conversa, mas estar observando melhor é com o pedagógico, né? Que está acontecendo falhas, e quando você senta para fazer a reunião semanal, você pontua, todo mundo concorda, diz que está fazendo, mas que durante a semana você vê que essas ações não estão sendo desenvolvidas. Então, novamente, na outra semana você senta, pontua as ações, todo mundo, nossa, maravilha, isso, aquilo, não há nenhum questionamento, há uma conversa normal, a gente sempre registra ali as ações da semana, só que daí, quando você vai ver, a ação não aconteceu. Então, acho que já está na hora, nesse momento, de ter a conversa bem difícil mesmo, de falar, né, que não foi observado durante essas semanas o que deveria ter sido feito, né? Então, está existindo falhas ali no pedagógico, e são falhas que estão comprometendo, né, o andar saudável ali da escola, no sentido pedagógico, né, que é o principal da escola. Ok, obrigado, Ana. Ana, eu toquei em 2 pontos na tua fala. O primeiro ponto é que você falou que para tomar alguma decisão, você precisa fazer uma escuta ativa antes. Você tem que ouvir, né? Aprender a ouvir, escutar as pessoas, deixar elas esgotarem o que elas têm a dizer, e para só depois você começar a pensar em agir conforme o teu conhecimento, a tua crença, a maneira de o teu método de ação, né? Eu acho também que é por aí, né? A escutativa é o primeiro passo, né? Fazer uma boa escutativa quando surgem essas situações, porque como você falou a realidade.
O tempo todo na escola chega informações, né, de funcionários, professores, alunos, o tempo todo as pessoas estão falando, né, chega em você. E o outro ponto que você falou é que você disse que você não adia muito tempo não para ter as conversas. Você não fica protelando, deixando. Você vai e fala, né? Porque, na verdade, a conversa difícil, ela vai existir, não tem como fugir dela. E então precisa enfrentar a conversa difícil, porque o objetivo é transformar essa dificuldade em algo útil para a escola, para a gestão, né? Algo que das pessoas que estão envolvidas naquela conversa difícil, que eles possam se adequar no sentido de que eles possam, né, ser produtivo na função deles, né? Não é uma conversa difícil para ter uma cisão, né? Uma cisão onde teve uma conversa difícil com o pai do aluno e o pai do aluno levou o aluno embora. Não, não é para isso. A conversa difícil não era para isso. Ou teve uma conversa difícil com o professor e o professor largou as aulas. Não é para perder as pessoas, né? E o mesmo com o funcionário, né? Tem uma conversa difícil com o funcionário, com o pedagogo, mas não é para ele pedir ir embora, transferir de escola ou coisa assim, né? É para realmente para ajustar. O objetivo de ter a conversa difícil é para ter lucro, para ter um ajuste e a pessoa possa melhorar, né? Melhorar no desenvolvimento ali das suas funções diárias, né? Muito bom, Ana, a tua colocação. Obrigado. Mas, Rafa, tem algumas pessoas que elas são reativas já. No que Uhum. você vai fazer alguma colocação, elas já estão com aquele posicionamento reativo, né? E como a gente lida com pessoas há muito, muito tempo, você já consegue fazer essa leitura, né? Então, Sim. às vezes, eu falo mesmo, não adianta você ficar nesse posicionamento reativo, porque a gente está aqui pelo mesmo objetivo, é a aprendizagem dos nossos estudantes, é que a nossa escola funcione bem. Então, esse tipo de conversa que eu procuro mostrar para eles, sabe? Então, não é uma questão de querer que mude o teu comportamento ou a tua forma de agir em função do que eu acho correto. Não, é função do que funciona para os estudantes e para a escola, né? Então, eu sempre deixo claro para eles a nossa responsabilidade com a família desse estudante e com esse estudante que está aí. Então, a conversa sempre é iniciada por essa questão. Muito bom. Obrigado, Ana. Então, o conflito é o problema? Uma pergunta aqui para vocês, né? O conflito é o problema? Nem todo conflito é negativo. Muitas vezes ele revela necessidades, expectativas e percepções que precisam ser compreendidas. Os conflitos fazem parte do cotidiano escolar e surgem quando diferentes percepções, necessidades e expectativas se encontram. Embora frequentemente sejam vistos como um problema, podem se tornar oportunidades de diálogo e aprendizagem e fortalecimento das relações quando conduzidos de forma respeitosa e colaborativa. Aquilo que você falou agora aí, Ana, para nós. Uma pergunta para vocês, tá? Para todas vocês cursistas. O que geralmente acontece quando uma conversa necessária é adiada? Qual é a realidade sua ali, da sua escola, sobre essa pergunta? Eu vou pedir para você escrever em poucas palavras ali no chat, tá? Eu vou pedir para todas vocês escreverem o que geralmente acontece quando uma conversa necessária ela é adiada aí na sua escola. Escreve no chat para mim, por favor. Eu vou estar acompanhando o que vocês escrevem. O problema cresce. Ele não vai embora, ele só cresce. Adiar não vai fazer com que o problema desapareça. Conversas paralelas pelos corredores
pelos corredores, aumentando o problema. Às vezes sai de uma pessoa e já começa a passar para outras pessoas. Um problema que era centralizado, ele começa já a generalizar. Geralmente, quando adiamos a conversa, vira uma bola de neve. A bola é uma coisa que está sempre girando e aumentando de tamanho, né? Isso mesmo. Permitimos que ruídos desnecessários possam acontecer, né? Algo que não tinha, de repente começa a surgir reclamações, coisas desse tipo, algo que às vezes não tinha no ambiente, começa a, de repente, aparecer. O problema tende a piorar, ou começa a acontecer em outros setores. Não sai do setor daqui e começa a se espalhar, passa lá para o outro setor, e então adiar realmente não vai fazer desaparecer o problema, né? Ruídos aumentam, adiar não vai fazer diminuir. Mais conflito, intrigas, e além disso, aumenta a intensidade do que realmente é. Quanto mais adia, ele pode crescer mais, né? Se ele estava num nível de fervura, se vai adiando, essa fervura pode aumentar mais ainda e queimar todo mundo que está por perto. Na verdade, vão nos testando para ver se estamos atentos. Não deixa de ser um teste, né? Então, é bom já, de repente, mostrar que está atento, que está ligado. Novos diretores e aparecem. Muito bem, pessoal, mas é isso tudo que vocês colocaram mesmo, né? Baseado aqui nas falas de vocês, deu para entender que fazer de conta que não existe o problema, ou então, né, evitar enfrentar a conversa difícil, não ajuda a conversa, a situação desaparecer. Então, eu coloquei lá que, desculpe te cortar, eu coloquei lá que novos diretores vão aparecendo, porque o diretor, ele é uma liderança ali na escola, ele é referência, né? E aí, quando você não faz essas ações de estar intermediando as situações, de estar tomando, vendo o que tem que ser feito, o que acontece? Novos diretores vão aparecendo, quer dizer, aquela pessoa que acha que pode resolver, o outro que acha que pode resolver, o outro que já vai direcionando para outras situações, e é aquilo que todo mundo colocou, os ruídos vão aumentando, a situação vai virando uma bola de neve, e a escola perde a liderança e perde a referência. Bom, já que você falou isso, eu vou falar uma experiência minha de hoje, recente, né? Eu tenho um professor novo lá, que ele costuma, assim, quando você faz alguma advertência, ele tem, assim, um ataque de nervos, assim, né? Então, ele é uma pessoa não tão fácil de falar com ele. E isso, para ele, é bom, porque aí ele fica imune, né? Ninguém fala nada, ninguém chama atenção dele e tal. Para ele, eu acredito que é bem cômodo e confortável. Mas eu estou percebendo ali no dia a dia que ele está entrando em umas barreiras assim que não é bom, né? Ele está saindo da área dele ali de professor, das atividades, e está interferindo em outras áreas da escola que ele não tem que passear por ali, né? E aí hoje eu tive que ter uma conversa difícil com ele. É claro que correndo o risco, né, de ele ter um acesso de raiva, aquela coisa, né, ficar nervoso, perder o controle, e você ter que administrar ali e gastar toda aquela energia que né? Quando você tem uma conversa difícil, a tua energia vai toda para o espaço. Mas, felizmente, deu certo, eu consegui falar com ele de uma maneira tal que ele só ouviu, né, e se deu uma justificativa, e eu consegui mostrar para ele que ele estava invadindo algumas áreas que não é interessante que ele vá por esse caminho, é melhor ele se dedicar mais na área pedagógica dele, nas aulas, em dar uma aula cada vez melhor, se envolver com coordenação e tal, do que começar a passear pela escola. Então, que é realmente isso que a Ana falou, né? O passear pela escola significa, surgem
outros diretores, às vezes, né? Às vezes surge, se não fala, se não conversa, se não pontua, se não posiciona a pessoa, olha, né? Se não posiciona ela vai passar a atuar em outras áreas como se fosse, né, realmente assumindo uma função aí de diretor, e às vezes deixando de produzir aquilo que é a área original dele, que ele pode colaborar muito no seu original, né? Porque ele se ocupa com outras coisas e não deixa de dar o 100% dele naquilo que ele realmente é bom, né? Que é o que se interessa para a escola, que é o que interessa para a gestão, né? Que ele dê o máximo dele naquilo que ele é bom. Mas é isso, pessoal. Seguindo. E assim, o que favorece muito isso também, eu acho que a gente tem que pontuar, é essa questão burocrática também, que ocupa muito tempo nosso, né? Nós temos muitas questões ali de análise, de ver a questão de documentação, seja lá o que for diariamente, essas questões burocráticas, acaba tirando um pouco essa parte que é essencial. Você estar andando pela escola, estar vendo as situações, você observando, você fazendo, né, as tuas análises, né, como eu via muito minha diretora antiga fazer, que ela ficava passeandinha ali, mas não havia tanta questão burocrática que eram ali, o tempo inteiro você com uma mão no celular e outro olho presente dentro da escola, o que nos tira um pouco do foco ali, percebo. Sim. Então tem aqui o método Harvard, né, que são os 3 diálogos das conversas difíceis. Né, são 3 diálogos. O primeiro é o diálogo do que aconteceu, né, que diz respeito a discordâncias com relação ao que aconteceu e o que deveria ter acontecido, e isso gira em torno de perguntas tais como: quem disse o quê? Quem está certo? Quem está errado? E de quem é a culpa? A outra frente é o diálogo dos sentimentos, que diz respeito ao que se sente naquele determinado momento. Os sentimentos envolvidos no conflito são legítimos? Será que são aceitáveis? É mais fácil não os expor ou guardá-los? E, por último, tem a frente do diálogo da identidade, que é o conflito está na própria identidade, ou seja, na forma como a pessoa se vê, se identifica. Será que sou uma pessoa boa ou má? Como um conflito afeta a minha autoimagem, o meu amor próprio e o sentido de quem sou no grupo? Então, baseado no método Harvard, né? Nós temos esses 3 diálogos das conversas difíceis, né? O diálogo do que aconteceu, o diálogo dos sentimentos e o diálogo da identidade. Muitas vezes discutimos apenas os fatos e ignoramos sentimentos e identidades, né? Precisamos abrir um pouco a visão nesse sentido, né? De não ficar preso só ali no fato, né? Do quem diz, no que aconteceu ali, no quem disse, quem está certo, quem está errado e tal, e abrir um pouco mais esse leque, né? Quanto a isso, eu queria só rechear aqui com vocês que chamar atenção para o fato de que muitas vezes se costumam concentrar-se apenas nos fatos. Quem fez o quê? Ignorar sentimentos e identidades, que frequentemente são os elementos que sustentam o conflito. Em uma situação de conflito, existem várias técnicas que podem ser utilizadas pelos profissionais da educação que auxiliam as conversas difíceis. Uma dessas técnicas, se chama negociação de Harvard e o método de Harvard, que a gente acabou de ver. Essa técnica foi criada em 1981, na Faculdade de Direito de Harvard, e traz ferramentas importantes para um diretor de escola e para qualquer profissional comunicar-se com mais empatia.
efetividade e assertividade. Para iniciá-la, é preciso buscar sempre uma posição de aprendizado quando se está dialogando, contrapondo-se à posição de emissário de mensagens. Quanto a isso, pessoal, tem um link do livro, tá? Que eu vou, assim que terminar o nosso encontro, eu vou postar o link do livro, e aí vocês têm a possibilidade de um livro online aqui, é óbvio, vocês têm a possibilidade de entrar nele ali, dar uma olhada, é bem interessante, é bem interessante. Essa questão dos diálogos difíceis não é tão simples assim. E não pode virar né, assim, repito, é como o tema do encontro, a conversa difícil precisa se tornar algo positivo, não pode ser algo que haja perda, cisão, rompimento, não deve ser assim, né? Então vejam esse livro que ele é bem positivo nesse aspecto para ajudar. Comportamentos que dificultam a gestão construtiva de conflitos. Suposição da verdade. Troca a ideia de verdade e de estar certo para tentar compreender as percepções de valores de ambos os lados. Um outro comportamento é a invenção da intenção, que é diferencie a intenção de impacto. E, por último, a estrutura da culpa, achar que o problema é o outro. Qual desses comportamentos costuma aparecer mais lá na sua escola? Valdilene, qual desses comportamentos aparece mais lá na sua escola? 2 minutos para você, Valdilene. A suposição da verdade. Com certeza. Lá na minha escola, o pessoal tem muito assim, tem umas funcionárias que elas têm a mania de ver o que a outra está fazendo e supor que a outra está, né, tira suas conclusões, né, sobre a ação dessa outra funcionária. Isso. Daí ela fala com um aqui, aí ela fala com o outro ali, aí daqui a pouco a escola está pegando fogo, entendeu? Porque daí você sabe quando fica... Risca um fósforo aqui, outro ali, outro lá, e assim a coisa só vai crescendo. E aí ela tem essa mania de, quando você chama ela para conversar, que você expõe isso daí, que você fala, que você faz, tenta fazer ela enxergar, né, o tamanho do problema, que a coisa só cresceu, aí ela é a vítima. Porque daí ninguém entende ela, porque as pessoas... entende errado o que ela faz sempre as coisas para ajudar, que ela tenta colaborar em tal setor, que ela tenta ajudar não sei quem, não sei que lugar. Então, aí ela é aquela injustiçada. Então, assim, é muito difícil a pessoa que ela se sente bem em ser vítima, né? E ela se sente bem de ser vítima. E você fazer ela enxergar isso daí... não é fácil. A gente pode dialogar, falar, mostrar. A pessoa, no outro dia, vira a página e continua tudo igual. Então, assim, já fizemos algumas atas, já tivemos conversas muito amigáveis, já tivemos conversas difíceis, mas ela não... tá uma coisa assim, parece que enraizado na pessoa. Né? Ela é uma funcionária bem antiga da escola, ela é QFEB, então não é terceirizada, e a coisa, não sei se eu estou assim, desesperançosa, mas eu vejo melhora. Ok, Valdilene. A Ariana falou que isso só acontece na tua escola, tá? E deu risada. Ela falou e deu risada. E a Ana já caiu na gargalhada, já. A Ana já nem falou nada, só caiu na gargalhada. Sem comentários, né, gente? Eu acho que toda escola tem um, pelo amor de Deus, aposentadoria compulsória para essas pessoas, gente. E essa criança linda aí?
Minha filha, Laís, tá um Oi, grude hoje. tá certo. Pessoal seguindo, então. Então, a ferramenta do gestor mediador. O método Harvard adaptado à escola, né? Então, subdividido aqui, né, nesses cinco itens, né? Que aqui, no caso, é preparar-se. Depois vem o 2, é definir objetivos. O 3, apresentar o problema sem acusar. O 4, escutar e investigar. E o 5, construir soluções. Mais ou menos ali seria ali, né, no 1, preparar-se, né, que é o primeiro passo, preparar-se. Seria assim, compreender a situação antes de agir, tentar compreender antes de sair fazendo alguma coisa. No segundo passo ali, né, que é definir objetivos, né, é entrar numa conversa difícil com propósito. Antes de falar, pergunte-se qual é o meu objetivo. Quero apenas desabafar ou resolver? Essa conversa ajudará a melhorar a situação? Troque a postura de quero provar que estou certo pela postura de aprender e construir soluções. No 3, ali, sobre apresentar o problema sem acusar, em vez de você fez isso errado, diga, né? Percebo que estamos vendo essa situação de maneiras diferentes. O método número 4 ali, escutar e investigar. Compreender antes de convencer. Sempre tentar compreender antes de tentar convencer. E no quinto item ali do método, construir soluções, né? Encontrar caminhos que atendam aos interesses de todos. Os interesses de todos. Busque opções de solução, acordos viáveis, compromissos mútuos, formas de manter o diálogo aberto no futuro. Aqui embaixo, então, entender a si mesmo, entender o outro e construir juntos. Chegamos, então, no nosso Diretores em Ação número 1, aprendendo um com o outro, onde vocês serão divididas em 2 grupos. Eu vou postar um documento ali no chat, e esse documento é um documento só, mas dentro dele tem duas temáticas ali, para que a sala 1 faça uma temática e a sala 2 a outra temática, dentro do mesmo documento. Eu estou postando agora no chat. E na sequência já vou dividir vocês nas turmas. Tô pegando aqui o documento, postando ele aqui. Postei ele ali no chat. Só lembrando, é um documento só. E todas vocês vão copiar ele. Só que dentro dele tem a opção 1 e a opção 2. Quem vai ficar na sala principal vai trabalhar na opção 1. Quem vai para outra sala, que não a principal, vai trabalhar na opção 2. Eu vou agora dividir vocês. E vocês automaticamente vocês vão perceber que vocês estão sendo trocados de sala, tá? Só mais um pouquinho aqui. Clicando aqui na sala temática. Configuração da sala.
Vocês terão 20 minutos para trabalhar. E vocês começarão a trocar de sala. Chegando lá na sua sala, por favor, defina um relator, quem vai escrever, e já vai escrevendo, tá, pessoal? Não deixa para escrever no final. Não deixe para o final. Só mais um pouquinho. Eu tô abrindo as salas já. Vocês têm 20 minutos então, tá bem? Defina um relator e vocês são dentro do documento, vocês vão trabalhar em cima da opção primeira lá, tá bem? Está bem, prof. Alguém quer ser relatora? Posso ler, daí a gente vai analisando juntas? Vamos lá. Pode sim. Somos o grupo 1. Quando a resistência se transforma em conflito. Então, o caso 1. Sempre fiz assim. Durante uma reunião pedagógica, a equipe gestora apresentou novas estratégias para acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Entre elas estava a necessidade de registros mais sistemáticos e devolutivas periódicas às famílias. Após a reunião, um professor comentou com colegas que as novas orientações eram apenas mais uma forma de controlar o trabalho docente, nada parecido que acontece nas nossas escolas, né? Nos dias seguintes, ele passou a demonstrar resistência às propostas, deixou de participar de algumas discussões pedagógicas e começou a afirmar que sua experiência profissional estava sendo desconsiderada. A equipe pedagógica, por sua vez, sente que o professor não está colaborando com os encaminhamentos coletivos e teme que sua postura influencie outros colegas. O clima entre o professor, a equipe pedagógica e a direção tornou-se cada vez mais intenso, mais tenso, dificultando o diálogo e a construção de acordos. Então, nesse sentido, a gente tem, né, as questões para análises e registros. Então, né, durante uma reunião pedagógica, a gestora, né, a diretora apresentou estratégias para acompanhamento das aprendizagens e um professor, né, saiu falando, enfim, de que era mais uma forma de controlar o trabalho docente, né? Bom, questões para análise. O que aconteceu sem buscar culpados? Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? Quais armadilhas aparecem? Suposição da verdade, invenção da intenção, estrutura da culpa. Como o diretor poderia aplicar os 5 passos do método de Howard para conduzir essa conversa? Howard? Tenho dificuldade com essa palavra. Bom, então vamos seguir. Quem que é a colega que já está digitando?
estou digitando, Márcia, eu já digitei o nome ali, se vocês... Sim, aham. Viviane, né? Isso. Então, o que aconteceu? E aqui vai ser o relato do fato, né? Então, o que aconteceu? Que em uma reunião pedagógica, né? Que a gestora, né, apresentou estratégias para acompanhamento das aprendizagens dos estudantes e um professor, né, uma reunião pedagógica, a gestora apresentou estratégias para acompanhamento das aprendizagens, né, novas estratégias. Implementação de novas estratégias, né? Isso. O que apresentou? Pode falar novamente? Implementação, né? Não sei se apresentou, ela sugeriu aqui, né? Ela sugeriu, né? A gestora aqui, né? sugeriu, né? Uhum. Estratégias para implementação. Para acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, né? E um professor, né, interpretou como mais uma forma de controlar o trabalho docente. Interpretou como um controle e não como algo pedagógico, né? Como um controle, né? Um aprendizagem dos estudantes e as aprendizagens dos estudantes e um professor, acho que coloca, né? Porque fala um professor? Um professor interpretou Como forma, como controle. controle do trabalho docente, né? Isso. Então, vigiar e punir, né? Quais sentimentos, então, podem estar presentes em cada um dos envolvidos? Bom, sentimento da gestora primeiro. A gestora, eu penso que ela está tentando buscar estratégias, né, mas a gente tem que pensar no sentimento, né, vamos dar nome aos sentimentos. No sentido dela querer fazer dar certo, querer que os alunos aprendam, né, mas qual o sentimento disso, né? De resolução, né? Não sei, sentimento de... Vamos achar um sinônimo aqui, alguma coisa, sentimento. Ela quer ajudar, né, o corpo docente a conseguir realmente chegar à aprendizagem. O sentimento da gestora foi de ajuda. Motivação, né? Sentimento de motivação da gestora, enfim. De pensar no crescimento, né, no aumento da aprendizagem dos estudantes. Tá, e depois daí a gente coloca o sentimento. O sentimento do professor, né? Então, não seria indignação, né? Mas de confronto, não de... Né? Quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Então, assim, um sentimento talvez até de culpa, né? Mas tem uma questão depois que fala sobre isso, né? Às vezes é de insegurança também, né? Isso, acho que insegurança seria um termo bacana. De insegurança, porque possivelmente as fragilidades aparecerão, né? Exatamente. E aí para ele não concordar com essa ação, né? Então é uma forma de eu não mostrar a minha fragilidade, né? Eu acho que a insegurança é bem descrito. O sentimento do professor foi de insegurança porque as fragilidades serão expostas.
Isso. podem ser expostas, Podem, né? né? As fragilidades podem aparecer no processo, né? Enfim. Acho que é isso, né? E pode ser também a resistência também, né? Porque também existe. Uma resistência ao novo, né? Porque são É. novas estratégias que são propostas aí, né? E o medo, né? Acho que o medo ao novo, né? Isso. Isso mesmo. Resistência. Quiser colocar resistência barra medo ao novo, né? Porque a resistência a gente pode interpretar tanto boa como ruim, né? O medo. Coloca barra medo. Uhum. Ao novo, né? Acho que é isso, medo e insegurança. Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? Bom, o controle, não sei, o professor ter esse... Quais que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? Aquele professor que sempre acha que sabe tudo e que a forma dele está correta, que não se pode mudar, né? Então, algo... Ele pensa que está ameaçado a autonomia docente, né? É isso, muito aqui. Aspecto da identidade profissional parece estar ameaçados. Então, perdão. Eu penso que não, a autonomia docente, ele acha que a autonomia docente está ameaçada, né? Peraí que eu não tô Eu acho que conseguindo. sim. Uhum. Não estou conseguindo digitar aqui. Vamos ver se É a sua autonomia. autonomia. Profissional, professor. Isso, autonomia docente. Perfeito. Autonomia docente, o que mais? Isso falando do professor, né? Nós temos que avaliar só do professor ou também da O gestão? que fala sobre A a identidade profissional também, parece né? estar ameaçada. Autonomia docente do professor, né? Ele pensa que, né? Uhum. Autonomia docente na avaliação do professor, eu penso. Uhum. Docente na avaliação do professor, dá para colocar isso, né? Na avaliação ou no entendimento do professor, né? Fica melhor. No entendimento do professor. E se for pensar na gestora, que aspecto da identidade profissional parece estar ameaçados, significar O próprio papel da gestão, né, que muitas vezes precisa coordenar, precisa promover novas ações para melhoria pedagógica, enfim. e para a gestora seria no sentido de ela quer trazer uma nova visão, né? Porque no colégio sempre tá, aqui sempre foi assim, nunca vai mudar, né? E aqui ela propõe uma nova forma de avaliar, uma nova forma de acompanhar a aprendizagem, né? Exatamente. E para a gestora, um novo olhar, né? Um novo olhar sobre a aprendizagem. Não, o que está ameaçado na identidade profissional dela. Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados. Da gestão está ameaçado o próprio papel, eu acho, da gestão. Que a gestão tem que propor melhoria quando vê que alguma coisa não está bacana. Sim, que aspecto da identidade profissional parece estar ameaçado. Então, o velho... Difícil. Sobre o entendimento do professor. Vamos deixar assim, depois a gente pensa quais armadilhas aparecem.
As armadilhas aparecem. Eu acho que as armadilhas aqui novamente vão entrar na questão da insegurança, né? A insegurança, a resistência ao novo. Resistência. Minha nossa. E eu acho que a própria interpretação, né? Porque às vezes a equipe gestora propõe alguma coisa, conversando com os professores, e há uma história, uma ideia criada pelo professor que não é a real. Uhum. A suposição da verdade, a invenção da intenção. Invenção ou inversão até, né, da intenção, né? Não sei se aqui tá certo. Entendi. E aí sim entra a questão da insegurança nessa estrutura da culpa, né? Do professor ter o medo, né? E ao mesmo tempo esse sentimento da culpa, das fragilidades serem vistas, né? A insegurança, a resistência ao novo, que armadilhas aparecem? Uma nova abordagem didática? Metodológica? Metodológica. Metodológica. Dá para colocar entre aspas essa questão que eu falei do aqui sempre foi assim, não vou mudar, eu sempre dei aula assim, não vou mudar, né? Porque acho que essas armadilhas, mas aqui são mais as armadilhas da fragilidade mesmo, né? Segurança, resistência ao novo. Medo ao... O medo ao... Eu acho que a suposição da verdade é cada um acha que ele está correto. É o que causa conflito. Né? Uhum. Cada um Suposição da verdade. interpreta a partir do seu filtro, né? A partir da sua verdade. Isso. A partir da sua Considera verdade. aquilo Né? o correto, né? Uhum. Verdade, do seu filtro, né? Vou colocar. Isso. Uhum. Do seu filtro. Então, assim, a insegurança, a resistência ao novo, ao diferente. Né? E aí esse medo, né? Essa insegurança, uma nova abordagem metodológica, uma nova invenção da intenção. E a estrutura da culpa, porque justamente, né, nessa interpretação dele, ele provavelmente seja um bom professor, mas no fundo, né, o que está reprimido lá é esse sentimento de culpa, que daí as fragilidades podem aparecer, né? Que são de diferentes instâncias, né? Porque daí o diretor se acha culpado por não conseguir que a equipe colabore com ele, né? Que não consiga engajar a equipe, o professor se acha culpado por talvez não conseguir, por não ter condições de expor ali sua fragilidade e melhorar, sei lá, acho que é uma série de coisas. A exposição das fragilidades, tanto da gestão, né? Uhum. Das fragilidades, tanto da gestão, como do docente, né? Exato. Docente, né? Então, e aí entram as culpas nesse sentido, né? Vamos ver a última. Como o diretor poderia aplicar os 5 passos do método, então, de Harvard para conduzir essa conversa? Essa o professor Rafael sabe responder, né? Ele já está aí, então vou deixar para ele. Quer que relembre os 5 passos para vocês? Ah, seria interessante. É bom. Passo número 1, preparar-se. Compreender a situação antes de agir. Passo número 2, definir objetivos. Entrar na conversa com propósito. Passo número 3, apresentar o problema sem acusar. Em vez de
Você fez isso errado, diga. Percebo que estamos vendo essa situação de maneira diferente. Passo número 4, escutar e investigar. Compreender antes de convencer. E passo número 5, construir soluções. Encontrar caminhos que atendam aos interesses de todos. É isso, pessoal. É, que 1 seria minuto, tá, pessoal? preparar-se. 1 minuto. Então, preparar, ou preparar-se, né, para essa conversa, definir os objetivos, apresentar o problema sem acusar, escutar e investigar. Então, acho que a escutativa, principalmente, vai entrar aqui primeiro, né? Preparar-se para uma escutativa. Na verdade, a escuta entra no penúltimo passo, mas... Então, preparar-se, definir objetivos, vou colocar aqui. Preparar-se, definir objetivos. Objetivos, depois apresentar o problema, né? Sem acusar. Mas sem acusar. E ao final, daí vem a escuta, né? A escutativa. Isso. Escutar, pode colocar escutativa ou escutar e investigar? E investigar, não. E ao final, então, construir soluções. Construir Coletivas. soluções. Então, a partir coletivas, né? Coletivas. Porque o professor quer participar desses momentos, não só o diretor chegar e impor o documento. A partir da escuta, a partir dos passos, dos 5 passos. Em especial, a escutativa. Escutativa. Encontrar ou construir, né? Construir soluções. Construir. Uma participação do colegiado, eu acho, né? Uma participação do colegiado. Do colegiado. A escutativa e construir construir o que se pede ali, mas com a participação do colegiado, né? Construir Documento, uma enfim, solução, as né, estratégias, ali, construir as estratégias pedagógicas com a participação do colegiado. Porque ele não quer usar não quer fazer parte de uma ação da escola, né? É, quem não quer fazer parte tenta boicotar, né? Exatamente. Construir soluções coletivas para aprendizagem, né? Eu acho que depois e construir ali, lá na última linha, tem construir uma participação do colegiado. Acho que é construir uma solução. as ações, ou a solução, isso, a solução, ou... Construir ações, né? Eu acho que ações. Ações. Isso. Para ações que... Com a participação do colegiado. Tempo esgotado, pessoal. Dos passos, dos 5 passos em especial. Escutativa, construir ações com a participação do colegiado, focando, né, em uma solução, né? Isso. Já voltou todo mundo? Já voltou. Deixa eu parar de apresentar aqui. Eu vou pedir para o grupo 2, então, apresentar. Vocês têm 3 minutos, um redator, só para falar um pouquinho ali o que vocês escreveram, o grupo 2. Viviane, quer falar? Acho que o grupo 2 somos nós, né? Isso mesmo. Nós somos... É o caso 2, na verdade, né? Caso 2. Tá. Nós somos o 1, né, Pro? Isso.
Juliana, Isso. quer falar? Quer que eu fale? Hoje eu passo a vez. Eu vou ler, então, o que nós escrevemos. Pode ser? Um minutinho, prof. O nosso caso 2, ele fala sobre uma família que estava já indignada, se sentindo cobrada demais e achando que o filho estava sendo injustiçado. Resumidamente, é isso. E aí vem as perguntas do que nós deveríamos fazer, né? As perguntas são ali, né? O que aconteceu sem buscar culpados, né? Indisciplina, sentimento de indignação e defesa por parte da família e descumprimento das regras da escola por parte do aluno. Quais sentimentos podem estar presentes em cada indivíduo, em cada envolvido, né? A indignação, o estudante se sentindo perseguido, os professores exaustos pela indisciplina repetida. Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? No caso, a gente colocou que é a idoneidade dos professores, né? A fala deles sendo questionada pela família. Quais armadilhas aparecem entre suposição da verdade, invenção da intenção e estrutura da culpa? Nós colocamos que suposição da verdade. Como o diretor poderia aplicar os 5 passos do método de Harvard para conduzir essa conversa? Nós colocamos ali que o diretor deve se respaldar com todas as informações sobre o estudante em questão, verificando os dados e ocorrências no RCO e IBI. Quando convocar os pais, pedir para que os professores estejam todos presentes, os professores da turma do referido aluno. Orientar que cada um relate por sua vez o que vem acontecendo. Permitir que a família fale como se sente e o que o estudante relata. Por fim, o diretor deve concluir assegurando à família a idoneidade do trabalho dos professores e da escola e cobrar colaboração de todos os envolvidos para que a situação seja resolvida, visando sempre o processo de aprendizagem. Resumidamente, é isso. Tá ótimo, Ariana. Obrigado. O grupo 1, por favor. Ana ou Viviane? Eu abri aqui, eu vou ler. Tá. Então, o nosso a gestora, ela identifica, né, uma situação e ela tenta apresentar, né, uma estratégia para acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e a necessidade dos registros, né, e uma devolutiva periódica para as famílias. Daí, após a reunião, um professor comentou, né, com os colegas que ele entendeu aquilo ali como uma situação, assim, como se fosse um controle do trabalho docente, né? E ele começou a ficar resistente às propostas, né? E a equipe pedagógica sente que o professor não está colaborando com o encaminhamento coletivo e teme que sua postura influencie os colegas. O clima entre o professor e a equipe pedagógica de direção tornou-se cada vez mais tenso, dificultando o diálogo. Então, assim, né, o que aconteceu, né, o que aconteceu, né, sem buscar culpados. Então, assim, nós identificamos que numa reunião pedagógica, a gestora sugeriu estratégias para a implementação, para acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e um professor interpretou como um controle do trabalho docente. Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? O sentimento da gestora foi de ajudar o corpo docente, motivação em pensar no aprendizagem dos estudantes. O sentimento do professor foi de insegurança, porque as fragilidades podem aparecer no processo e percebemos um sentimento de resistência, de medo ao novo. E que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados?
autonomia docente no entendimento do professor e quais armadilhas aparecem? A insegurança e a resistência ao novo. Insegurança ao novo. Suposição de verdades, invenção da intenção, estrutura da culpa, né? Então, a gente colocou ali, né? A insegurança, a resistência ao novo, ao diferente, uma nova abordagem metodológica, cada um interpreta a partir da sua verdade, do seu filtro, e a exposição das fragilidades, tanto da gestão como do docente. Como o diretor poderia aplicar os 5 passos do método de Harvard para conduzir essa conversa? Preparar-se, definir objetivos, apresentar o problema sem acusar, para uma escuta e investigar, construir soluções coletivas para a aprendizagem dos estudantes, a partir dos 5 passos, em especial a escuta ativa, construir ações como uma participação do colegiado, focando em uma solução. E é isso, professor. Tá ótimo, obrigado pelos 2 grupos, né? Fica assim, claro, né, um encorajamento para nós, entrando numa conversa difícil, ver a possibilidade, né, de sair daquela condição, assim, primária de que quem é o culpado, né? Quem é o culpado e tal. E procurar abrir um pouco o leque para essas proposições que foram colocadas, questão emocional, né, da pessoa, outras situações que provocam o conflito e tal, e que às vezes quando elas são tocadas ou descobertas e tal, facilita para chegar num denominador comum, sem a cisão, né, sem um rompimento e tal. Então, mas obrigado pelos 2 grupos, muito bom. Eu andei de um grupo para o outro, vi as interações de vocês, muito boa. Pessoal, agora chegou no momento de nós irmos para o portfólio. Eu peço que vocês abram o portfólio de vocês e vão no slide correspondente ao dia de hoje. Pode tirar a projeção? É a Viviane que está projetando? Obrigado, Viviane. Estou subindo aqui o roteiro novamente. Vocês podem ir abrindo o portfólio de vocês, tá? Encontro 10, né? Encontro 10, isso. Então, é o Diretores em Ação número 2, onde vocês vão acessar o seu portfólio no Classroom e vão realizar a atividade proposta no slide referente ao encontro de número 10. Ali, vocês vão, primeiramente, responder essas 3 perguntas que estão aí. A próxima conversa difícil que preciso enfrentar antes dela, preciso compreender melhor e completar os pontinhos, né? Meu primeiro passo concreto será completar. E nas próximas semanas vou me comprometer com... E vocês vão anexar o link desse documento que vocês acabaram de fazer, tá bem? É isso, pessoal. Colocar o print desse slide também ou não, prof? Eu não coloquei lá, tá? Se você quiser fazer, eu preparei aqui. Eu vou colocar no chat o que eu preparei aqui para vocês, tá? Para quem quiser fazer. No próximo encontro... Será que eu coloquei alguma coisa errada? Porque no meu encontro 10 parece que já tem link colado lá. Mas já achei já. Você pode usar outro slide. Posso? Tá. Prof, no próximo encontro nós já vamos compartilhar a nossa... No próximo encontro, só um minuto, eu estou colocando ali no chat essas perguntas aí que foram feitas, tá? Você pode abrir lá e já coloquei no chat.
Então, só para relembrar vocês, os próximos 2 encontros não terá mais atividade como essa que nós estamos fazendo hoje. No próximo encontro, um formador... por acaso, aqui no nosso grupo, tem alguém que foi para o Chile? Não, né? Então, os diretores que foram para o Chile, um deles vai entrar no próximo encontro nosso e vai falar um pouco da experiência que ele teve lá. Então, o nosso encontro vai se resumir nessa fala de um formador passando a experiência de Chile. Então, não vai ter atividade. E no último encontro é só a apresentação. Eu vou dar alguns minutos para cada uma de vocês, e vocês terão alguns minutos para apresentar o trabalho do portfólio. Né? A implementação, como hoje é o último dia nosso de trabalho, no encontro que vem, ali vocês já podem entregar a implementação, tá? Prof, deixa eu só te perguntar, eu entro em férias dia 29 e eu viajo dia 30, então, assim, teria como, de repente, eu apresentar na semana que vem? Ao finalzinho, enfim? Eu vou verificar e entro em contato com você. A gente fala no privado. Certo. Eu vou verificar com a tutoria minha e te falo, tá? Obrigada, prof. Pessoal, no chat tá lá as perguntas, se você quiser copiar e colar no slide, né? Você tira dali, cola no slide e vai respondendo, tá? Acabei de postar no chat o link do documento. Se alguém não tem o link, eu acabei de postar ali no chat.
para ser anexado ali no slide correspondente ao encontro número 10. Muito bem, pessoal. Acabou o tempo, vamos seguir. Vou pedir para a Juliana ler e comentar essa frase para nós. Juliana, por favor. A escuta talvez o elemento mais importante da comunicação. Escutar é um ato de respeito. É para comentar? Então, às vezes falar não é tão importante do que ouvir, né? Me lembrou bastante o que a Cris falou no começo, a Ana, né? Que às vezes a gente toma alguma decisão precipitada, então melhor é ouvir, tirar as conclusões e daí sim falar, né? Eu acho que cabe bem essa parte aí. Isso aí. Escuta talvez um elemento mais importante da comunicação. Mostrando que comunicação não é apenas falar, né? Mas o ouvir também faz parte da comunicação. E a escutar é um ato de respeito. A gente sabe que muitas vezes a pessoa vem conversar e às vezes está até um pouco alterada, mas só de você permitir que ela fale, ela já fica em paz, já, só por ter falado, né? Às vezes nem é necessário uma intervenção nossa. Muito bom. Pessoal, aqui alguns títulos aqui, né? Conversas difíceis, conversas corajosas, a formação dos diretores de escola. Vou colocar o link daqui a pouco, tá? Algumas sugestões aqui para vocês. As referências e chegamos no final. Eu vou parar a apresentação e vamos tirar aquela foto agora para nós nos despedirmos. Eu vou contar até 3. Vocês vão dar aquele sorriso bonito. 1, 2, 3. Isso. Muito bem.
Estou postando ali. Pessoal, não ficou boa a foto. Teve uma ou duas de vocês aí que ficou, não deu tempo de sorrir. Eu quero que todos vocês fiquem bem, né? Então nós vamos fazer novamente, tá bom? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Agora. Agora sim. Agora ficou ótimo. Vou postar. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre os 2 próximos encontros nossos? Acredito que não, né? Mas entre em contato comigo se tiverem alguma dúvida. Prof, aí no próximo encontro, depois da apresentação dos colegas do Chile, aí você vai definir quem vai apresentar primeiro ou no último? Isso mesmo. Tá. Eu vou colocar uma relação da sequência de apresentação de vocês. Beleza. Ok? Obrigada. Pessoal, bom descanso, uma boa noite, uma ótima semana para cada uma de vocês. Tá? Obrigada, igualmente. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.